Você já imaginou não ter os recursos que a gente tem, vela, pemba, ervas, à vontade para trabalhar a nossa religião? Você já imaginou o que é estar num lugar onde não tem terreiro de Umbanda? Essa é a história do nosso convidado de hoje e como ele montou um terreiro de Umbanda finalmente na Inglaterra. Mas até chegar aí, tem muita história para contar. Bora pro vídeo. Um salve com muita alegria, família Mandiboa! Primeiramente, é um canal de religião. Nesse momento eu peço a todos os orixás e guias que derramem seu axé sobre você, para que você tenha o mal que está em você ou ao seu redor, que seja quebrado e caia por terra, que durante todo o tempo da nossa reunião virtual, que você receba todas as bênçãos para restaurar o seu equilíbrio e a sua felicidade, galera. Deixe esse like, porque esse vídeo... Olha, gente, nosso convidado de hoje é um convidado especial. Muita história para contar. Meu filho, Christian Valério Benjamin. Seja muito bem-vindo. Dá um salve para a galera, Christian. Muito obrigado. Um salve com muita alegria, pessoal. Que Oxalá abençoe a todos. E a benção, meu pai. Que Oxalá te abençoe, meu filho. Axé. O Christian, só para a gente fazer uma introdução, ele tem uma história muito rica para contar para a gente. Mas o Christian, ele se formou como sacerdócio através do curso Mandiboa, né, do Fundamentos para o Sacerdócio. Só tenho o prazer de ser hoje pai espiritual do Christian. Mas de verdade, gente, eu venho acrescentar bem pouco na história dele, né? Não. Tem bastante coisa que ele já viveu que vale a pena ser contada. Eu tenho uma história muito louca, né? O pai falou enriquecedora, mas é muito louca. Acho que enriquecedora foi depois que conheci o canal do Mandiboa e o curso do Instituto Nossa Senhora Pietá. E é uma honra agora ter fechado esse ciclo como sacerdote de Umbanda pelas tuas mãos. Obrigado, Christian. Mas como é que começou essa história na Umbanda? Então, a história da Umbanda começou com um rapaz de 16 para 17 anos, muito católico, né? E uma manhã eu acordei com essa idade e senti uma dor que irradiava aqui da frente e vinha até aqui atrás das costas. Né? Passei por inúmeros, como bom católico, passei por inúmeros médicos e tinha um convênio bom na época e o sangue estava limpo, a urina também estava limpo. Isso seria 90 e pouquinho, 93, 94? Eu lembro que o ultrassom, né, a gente até brincou na família, para as grávidas, não era muito normal, naquela estava sendo disponibilizado como tecnologia naquele momento, né? Então eu fiz ultrassom, fiz de tudo que tinha de recurso, eu tinha um convênio médico de saúde bom, até que chegou um dia que um dos médicos gástricos, um dos melhores da região, falou, eu na frente dele, assim como estou aqui agora, ele vendo toda a papelada, tudo, e falou assim, olha, estou vendo que você tem um plano de saúde bom, então vamos operar. E eu falei, graças a Deus, doutor, porque são 8 meses de calvário, de dor insuportável, de alucinações com essa dor. Então agora o doutor, graças a Deus, o doutor descobriu o que eu tenho. Ele falou, não falei isso. Falei que eu vou operar, vamos abrir, o que eu encontrar lá dentro, se for minha especialidade, eu opero, se não for, eu fecho e derivo para outro dia para o especialista dessa. Então ali o meu mundo católico acabou, né? Nossa, mas também, que barra, hein? Foi. Como assim? Foi, eu voltei para casa assim, nem sei como que eu dirigi até de volta a casa. Daí eu falei assim, cheguei em casa e falei, minha mãe, como é que falou? Falou isso. Minha mãe, que absurdo, vai te abrir, que é o açougueiro, o que é isso agora? Daí, vamos lá no Pai Joaquim. Eu falei, mãe, eu não sou católico, vamos lá no Pai Joaquim. E as dores aumentando. A mãe já era umbandista? A mãe já era umbandista de berço já. Daí, meu pai também, o caboclo pena branca dele era muito bonito. Daí, e não vamos, e a dor aumentando. Como eles viram que eu não ia ceder pela dor, que eu ia morrer católico, né? Depois desse dia, quando eu dormia, 3 entidades rodeavam a minha cama. E eu acordava assustado. E eu falei, Você sentia? Você via? O que acontecia? Via com os olhos da mediunidade, vamos falar assim, né? Eu com os olhos fechados no escuro, que eu gosto de dormir no escuro. E eu sentia 3 personagens rondando a cama. E como eles eram? Não sei, só sei que a cama estava assim na parede, e nessa parede não tinha como... dar volta na cama. Dar volta, porque era um muro da vizinha que era bem alto. Ali tinha terra, tinha um terreno. E eles entravam na parede e saíam do outro lado. Eu falei, mas que coisa de sonho não é, porque é um sonho tão ridículo assim, né? E a coisa foi apertando, eu fui comendo cada vez menos, eu fui emagrecendo, até que um dia eu falei assim, mãe, eu acho que está chegando a minha hora. Não sei mais o que fazer, então vamos lá no Pai Joaquim.
Antes disso, só dar um breakzinho. Como é que você falou, poxa, que eu mesmo não sabia que seu pai era um bandista também. Também. Sua mãe era um bandista. E como é que você virou católico? Foi uma coisa assim que eu não sei explicar, mas meu avô, quando estava vivo, né, Francesco Bergamini, e eu comecei a estudar italiano para começar a conversar com ele. O que durou muito pouco. Quando eu terminei meu italiano, passou 2 meses, o vô morreu. Daí, nisso que eu estudei italiano, uma coisa levou a outra, eu entrei em contato com a congregação franciscana. E eu acabei entrando pelo catolicismo, também pelo São Francisco de Assis. Pelo franciscanismo. Né? Pelo franciscanismo. Então foi uma experiência muito boa. Guardo muitos amigos, né? Cheguei a ter contato até com a Cúria Romana, alguns secretários, algumas irmãs, né? Freiras secretárias do Papa. E então eu era um católico que me entregava. Você contou um negócio para mim agora há pouco? Que você conversou com o telefone? Com o Papa João Paulo II. Ai, eu tinha recebido o certificado de professor do Crisma. Então, quem é professor do Crisma naquela época ia pedir a benção ao bispo, né, de São José dos Campos, da nossa diocese. E quando eu entrei, nós entramos, né, que eu não fui sozinho, foi um grupo de pessoas. Ele estava na sala e estava no telefone. Ele fez sinal assim para a gente sentar, né? E daí no final da conversa, eu sabia mais ou menos contar a conversa. Dos que estavam ali, eu tinha estudado italiano, como eu falei. E ele falou assim, peraí, Santo Padre, tem uns jovens aqui que eu quero que você dê um pouco de ânimo para eles, que eles estão recém-formados do Crisma, etc e tal. E passou. E ninguém queria pegar, porque ninguém falava italiano. E quem pegou o telefone, né, quem falava italiano era eu. Peguei tudo, nem sabia com o que eu estava falando, a bênção, tudo. Daí ele falou umas palavras, né, como que eu estava me sentindo, como eu estava bem tratado, o que eu esperava da juventude, né? Ele perguntou muito sobre a juventude. E depois, né, no meio da conversa, falei, estou falando com o Papa, João Paulo II. Eu fiquei assim, doideira, eu fiquei congelado, né? Despedi, pedi a benção de novo. Ele perguntou o que eu queria dele. Eu falei assim, na hora eu nem sabia o que eu falei. Eu falei, peço a benção para a nossa paróquia, que inclui a gente nas nossas orações. Falei algo assim. E nada, congelado, me despedi, entreguei o telefone para ele assim, que minha perna nem se movimentava, né? E daí, o católico ferrenho... Depois disso, desse episódio, passou anos, aconteceu isso da mediunidade. Então, mas como que você foi para a igreja católica e não foi para Umbanda? Esse você não respondeu. Através do estudo do italiano. Eu conheci pessoas nas minhas salas que eram franciscanos. A congregação franciscana lá na minha cidade incentiva muito você a aprender italiano quando você entra na congregação. Perfeito. Né? Não, perfeito. Daí o católico ferreiro que conversou com o Papa João Paulo II, que hoje é santo, tá? Cada um não saiba. Ele foi bater tambor, ele foi fazer macumba, ele foi rendido pela dor que ele estava na lateral aqui. Ele foi bater cabeça no congado de Pai Joaquim de Angola. Né? E daí ali foi feito um trabalho de cura, uma roda de preto velho, né? E quando eu fui tomar um passe, que depois que você termina, né, o trabalho de cura, você vai pedir a benção, aquele papo, né, de se despedir, tudo agradecer. Eu entrei no trabalho de cura com o pijama do hospital para ser operado e uma malinha para trocar de roupa depois da operação. Até hoje o hospital está esperando eu para operar, né? E quando eu pedi a benção do Pai Joaquim, o Pai João da Cruz, né? Que esse nome não é muito comum, né? Pai João da Cruz. Conheci alguns. Ele veio, é muito comum em Minas, me falaram. Ele veio, né, e deu o nome dele, pediu a pemba, riscou o ponto e falou, fala pro cavalo que eu sei que ele é muito católico, ele ama essa religião, mas a Umbanda acolhe a todos e o trabalho dele comigo começou agora. Oxi. Foi assim. Bom, aí tem uma coisa muito, muito bacana pra gente começar a fazer uma reflexão, né? Eu tenho certeza que se eu tô curioso, muita gente também tá. Vamos lá. Seu pai era médium. Acabou com pena branca. Sua mãe também era médium? Também é médium. E daí você, no primeiro contato com a Umbanda, no primeiro dia que você foi cuidado, que você foi curado dessa dor... Exatamente, fui curado. Você já recebeu o preto velho, que já deu nome e riscou ponto? Sim, sim. Você tem lembrança desse dia? Claro. Eu estava vindo na viagem para cá, eu lembrei da minha fragmentos da minha incorporação. E realmente, quando eu lembrava, eu senti uma energia de muito carinho vindo para cá. Ah, preto velho. Eu senti, eu identifiquei a energia dele nessas minhas lembranças. E então eu não dificilmente eu vejo, né? Eles se apresentarem, mas eu sinto. Se ele entrar agora aqui na sala, eu sinto a energia do Pai João, né, presente e as frases que ele fala para mim. E até hoje te acompanha com tanta força, né? O Pai João da Cruz sempre foi um companheiro, ele sempre esteve presente, até quando passei momentos de desconectar um pouco por causa do meu trabalho, né? Eu viajava muito.
Mas ele sempre estava presente. Já chegou a incorporar no hotel. Para dar uma limpeza. Para dar uma limpeza, que estava brava a coisa lá, nos hotéis lá da vida. A gente já continua. E daí você então se torna humanista a partir daí. E se você recebeu, você já passou para atendimento direto. Como é que foi? Quanto tempo você ficou antes de você sair do Brasil? Quanto tempo você viveu? Como que era a Umbanda que você vivia lá em Jacareí, né? Em Jacareí. Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Era uma Umbanda popular. A Mãe Criseida, que em paz descanse. E era uma Umbanda popular. Então, era que, vai atendendo, vê o que ele pede aí, dá de fumar, dá de beber e não atendi logo no começo, mas assim, umas 3, 4 giras, o Pai João já estava atendendo e que nem eles falavam, o currículo do médium já estava sendo feito pelo Pai João, né? Tinha fila para ser atendido por ele, já na 4ª ou 5ª gira. O caboclo demorou um pouco mais por causa disso. Eu ainda era católico, né? Eu ainda estava ali. O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Eu sou mais Porque o Preto Velho ainda falava mais um palhaço nesse circo. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. terço. Então, eu estava assimilando. Você falou que você levou o terço, né? No trabalho de cura eu pulei essa parte. Eu fui de pijama do hospital e com o terço na mão, por se acaso o demônio me atacava ali dentro, né? Ai, Jesus, que vergonha. Esse terço, só uma curiosidade que nós não falamos. Esse terço passou a ser de uso do Pai João depois? Não, ele pediu um rosário, era um terço, ele pediu um rosário e foi grande. Maior. Mas eu continuava usando ele pendurado assim como amuleto de proteção, né? Ele cruzou esse terço tudo. Que bacana. Então. E daí quando o caboclo veio, então o Pai João da Cruz foi mais fácil, o caboclo você teve dificuldade para incorporar? Muito. O Gumberamá, ele veio meses depois. Ele veio, mas ele mais me sacudia do que trabalhar. Você resistia? Foi. Hoje eu olho para trás, hoje eu tenho conhecimento para poder julgar o que aconteceu, né? Então, realmente, a minha cabeça católica resistia, não deixava o caboclo trabalhar. Presta atenção, você que está em desenvolvimento mediúnico, que tem esses medos, que está bloqueado. Hoje, faz muitos anos que isso aconteceu com o Christian, fica fácil de olhar para trás e fazer uma avaliação, fazer uma reflexão do que aconteceu. Mas eu tenho certeza que naquela época, enquanto ele passava, ele não entendia por que o Preto Velho vinha e o caboclo não vinha, por exemplo. Exato. Né? Foram essas duas entidades que depois ficaram mais fortes, o caboclo. E você me contou que a Mãe Criseida fazia Umbanda popular. Que linha você trabalhava lá? Caboclo, Preto Velho? Caboclo, Preto Velho, marinheiro, né? Eu recebo marinheiro Martim, marinheiro de cura, né? Aliás, marinheiro, quando parte para essa linha de cura, são fortes. Criança vinha também, né? Cosme Damião, Cosminho, Mãe d'Água, né? E o caboclo. Exu não trabalhava? Exu trabalhava, mas ela... Uma vez eu perguntei para o Pai Joaquim, e ele é incorporado, falei, por que poucos médios são chamados para trabalho de Exu, que era uma sessão quase que secreta, né? E ele falava que Exu fazia muita coisa, que então tinha que tomar cuidado. Quem entra ali com coração ruim, né? Então pode prejudicar o trabalho de Exu. Então eram poucos médios escolhidos que trabalhavam. Hoje, com os estudos, eu entendo, né? É o que eu falo, já falo muito lá para a casa que eu estou como dirigente. Vai chegar momentos aqui que eu vou falar, hoje não vai ter gira de Exu. Porque eu estou num estado, briguei com o meu chefe, eu discuti em casa, que o meu coração não está bom para trabalhar com essa energia, então vamos tocar outra gira, então vou chamar um caboclo, chamar um Preto Velho para acalmar. A gente tem que ter seriedade, porque é uma energia assim, muito forte, muito presente no plano terreno, né? E você trabalhou 7, 8 anos, mais ou menos? Foram 7 anos, pelo que eu tenho de memória. E independente que você estava entendendo ou não o que estava acontecendo, eu sou uma pessoa que eu me comprometo. Eu entro na chuva para me molhar. Para se dedicar mesmo. Para se dedicar. Então foram 7 anos que eu me lembro que eu tenha faltado nenhum dia. E depois você fala qual a sua profissão, só para a gente estabelecer o que vai acontecer daqui para frente? Então, eu me formei como técnico de manutenção industrial na parte de eletrônica. E depois eu recebi um convite de uma fabricante que fabricava a asa do Embraer lá no norte da Espanha, para ir lá fazer um curso de técnico de fabricação e montagem de estruturas aeronáuticas. E daí foi assim que você... Fui para fora do Brasil. Para fora do Brasil. Depois de 2 anos desempregado, hoje eu entendo por que os caminhos aqui estavam fechados, né? Que tinha que ser para lá, tinha que ser o projeto que nós estamos fazendo lá, que o pai já sabe. Então, a gente já vai chegar aí, gente. E daí você ficou na Espanha 2 anos e se afastou do seu terreiro, que era um lugar de conforto, era gostoso. Não teve mais espaço. Como é que você foi? Como é que você viveu? Você chegou na Espanha, ficou 2 anos na Espanha inicialmente? Não, fiquei bastante tempo. Eu cheguei na Espanha, eu pedi licença ao pai Joaquim de Angola, falei para ele falou que sim, que eu tinha a benção dos guias, e me deu como uma licença, né? Então eu fiquei 7 anos na Espanha, 15 anos na Espanha, né?
pelo que eu calculo aqui de memória. Então, dos quais a gente estava atendendo na sala de casa. Às vezes um brasileiro que chegava, tinha uma doença que ninguém curava, ia lá, fazia o trabalho de cura de preto velho, né? Depois eu e minha mãe montamos... Mas voltado para os brasileiros. Voltado para os brasileiros. E daí a gente viu a necessidade, falei, vamos montar um estudo do Evangelho, né? Mas não adiantava porque a gente queria dar um cunho kardecista, porque naquela época o governo não entendia, né? O governo europeu não entendia o que era essa manifestação espiritual da incorporação. Hoje já entende, já apoia. Então a gente montou o estudo kardecista, mas não adiantava porque no final os preto velho vinham para trabalhar. Não adiantava fugir da macumba, que a macumba vinha no final. A macumba vinha no final, E o pessoal gostava, o pessoal pedia. Então você criou um núcleozinho ali, tinha aquelas familiar. Pessoas que estavam sempre ali e tal, sei lá, quantas pessoas? 10, 20, não sei. Variava, 10, tinha dia que era 20, depende da época, né? Porque nós viajamos muitas vezes para fora também visitar a família, então a assistência não era muito assim fixa, né? Então, mas era assim, um grupo familiar, montamos um 15 anos você ficou tocando a sua vida espiritual dessa forma, fazendo, creio eu, suas firmezas, tá? O pai João devia passar muita orientação para você, como conduzir. Sim, passava. E daí você, depois desses 15 anos de Espanha, aí você começou um período de peregrinação. Então, por causa da minha profissão, eu me especializei depois não só em fabricação e estrutura, como manutenção. E claro, os contratos são assim, 3 meses na Alemanha, 2 meses na Itália, 6 meses na Bélgica. Então eu vivi assim, depois dos 7 primeiros anos na Espanha, eu vivi uma vida assim muito de peregrino. Vou fazer uma pergunta. Hoje tá engraçado que eu tô fazendo muita pergunta que eu nunca fiz para ele. Você trabalha com a linha cigana? Então, não trabalhava, né? Na Mãe Criseida nunca teve, que eu lembre. Então, o que aconteceu? Nós somos um grupo de pais de santo agora, de Umbanda tradicional, né? Que honra o trabalho do Pai Zélio e o vosso. Sim. Lá a gente juntou 4 pais de santos para fazer uma união e fazer a Umbanda ser respeitada conhecida e respeitada no Reino Unido. Pergunta do cigano é só do cigano eu vou chegar lá. Então, daí quando eu comecei esse contato de unificar, é engraçado, sempre eu ia visitar o pai Marcos de Londres, do Tweg, um abraço, e eu sem planejar nada, falei, pai, tô indo aí, tá, avisa lá na recepção que é terreiro visitante, tá bom. Era a gira de uma linha que eu não trabalhava. Que era? Que era a cigano, né? E daí o cigano Santiago começou a se manifestar. A partir daí nós temos gira de cigano lá no tubo. Eu estou falando isso da curiosidade, porque você, me corrija se eu estiver errado, você havia me comentado que você já passou por 19 países trabalhando, né, com a sua profissão. Trabalhando, passeando ou... Não, mas eu tô falando, isso é coisa de cigano, né? É por isso que eu fiz a colocação da pergunta, né? Sim, tem sentido, Então, daí agora... E vai acontecer algo parecido aqui, né? No trabalho agora de malandros. Eu não tenho malandro manifestado ainda. Olha só, nada é por acaso. Se ele já sabe, né? Já sabe. Porque, curiosamente, ele vai estar esse final de semana aqui. Eu queria muito, mas graças ao Pai Jacó, ele fica com a gente nesse trabalho de sábado aqui, formado, meu filho de confiança. Ele vai trabalhar no Tufra, quero que ele viva as coisas no Tufra no sábado. Ele vive uma gira completa no Tufra e já no domingo, daí você já vai embora daí, né? Exato, tive que mudar para domingo porque o Pai Jacó pediu para participar. Então, e é importante que ele viva, que nem ele não conhece linha de malandros. E vai ser trabalho de malandros e Exu depois. Exato. E eu acho que vai ser uma experiência, mais uma para colocar no seu currículo, para enriquecer. Eu acho que é importante que você viva. Eu não vou estar aqui, porque você sabe que eu vou estar em Belo Horizonte, mas eu vou pedir para a equipe, né? A Sueli vai ser a sua Cicerone, né? A sua anfitriã. E o Pedro que vai tocar gira. Mas assim, porque quero que você viva de tudo um pouco nesse sábado. Pra você fazer um super intensivão no sábado, entendeu? Axé, vamos E assim, que se for para você se manifestar, que assim, baianos trabalha? Também não. Não, né? Ainda não. São linhas que são curiosas, diferentes, e que você... Eu acho que se tiver que viver, em algum momento eles vão se apresentar. Sim. Mas é sempre para enriquecer. É para não perder a linha do timeline do negócio. Então, daí você foi, depois desses 15 anos de Espanha, você viajou. E como que se fazia fora? Só dava passagem de vez em quando? Só de vez em quando. Dissolveu aquele núcleo da Espanha, né? Então, às vezes eu ia
eu ia visitar alguma família, né? E assim, aniversário, e acabava a festa, e coincidia justo que, naquela época eu era consumidor de álcool, e coincidia justo que, sei lá, na manhã seguinte, era um sábado, mas tinha que fazer hora extra, então eu não bebia. E ia nesse aniversário. Quando todo mundo ia embora, eu ficava conversando com o anfitrião, tudo. E daqui a pouco, minha esposa está um pouco triste, né? Por causa do pai dela, né? Faleceu, perdemos o pai dela, e nisso eu senti uma energia entrar. E essa energia falava para elas, eu sou o José, né? Fala para minha filha que eu estou bem, não sei o quê. E daí eu falava, não sei se vocês acreditam, né? No que vocês acreditam. Não, nós somos umbandistas. Sério? Eu falei, então, daí eu virava para a filha, né? Para a filha desse senhor José, e falava, e eu não sabia que o pai dela chamava José, e falava, você me desculpa a intimidade, mas um tal de José está querendo dar um recado para você. E ela olhava tudo assustada, né? Então, daí ali, a partir, eu montava um grupo, uma célula umbandista, do atendimento que a gente fazia ali. Falei, olha, eu não bebi, vocês também não beberam, então vamos atender aqui, né? E assim, era muito esporádico, mas acontecia esses fenômenos. Que louco, né? Que legal. Acontecia de vez em quando. Espiritualidade nos acompanhando e quer que nós... Sempre. Já aconteceu na fila do avião, né? Na fila do aeroporto vindo para cá. Incorporar? Não. É só o que faltava. Quer me assustar, né, Cristo? De chegar uma entidade, um espírito, né? Um egum, e falar, vira para trás que eu quero dar um recado pro meu filho. Eu falei, mas eu não conheço o rapaz do nada. E quando eu viro para trás, ele tava com a Bíblia evangélica na mão. Eu falei, eu não acredito que vocês vão fazer isso comigo. Que eu tive que dar um recado, né? Eu falei para ele, você tá na fila porque seu pai faleceu, né, no Brasil, né? Ele falou, como que você sabe? Daí, enfim. E a pessoa evangélica corresponde comigo até hoje, pedindo conselho. Que bacana, conselhos energéticos, né? E daí a vida rodou e você chegou na Inglaterra. Então, daí enfraqueceu um pouco a economia da Europa, né? Sim. A União Europeia parou de injetar dinheiro nos projetos aeronáuticos de lá, e a Espanha ficou muito... A Espanha, a Bélgica, a Alemanha não, ainda está forte, mas outros países escassearam muito a manutenção. E daí eu consegui, graças à espiritualidade, porque até as coisas de errado que aconteceram na minha vida foi para chegar nesse posto de trabalho. E daí a Inglaterra ainda continua forte e pegamos um contrato lá para 12 anos de trabalho. Que benção, meu filho. Que Oxalá, seu pai Oxalá, né? Axé. Continua te abençoando cada vez mais. Então agora você chegou, estava em Bournemouth, é isso? Então, daí eu consegui um contrato de 1 ano e pouco, 1 ano e meio em Bournemouth, que é o sul da Inglaterra, para a gente se localizar. Só que acabou também lá o projeto. Eram 4 aviões que iam transformar ele para cargueiro, acabou. E agora o mesmo projeto de transformação de passageiro para cargueiro do 777, o Boeing 777, em Manchester. E são 12 aviões que estão na fila para fazer isso. Então você tá... E daí eu tive que atender lá. E quando atendi lá, né, chegou um grupo, eu procurei o centro que estava lá, que eu queria eu não tinha intenção de nada. Eu queria, até no WhatsApp que eu falei... Peraí, nós estamos pulando uma parte importante. Você ficou 1 ano e quanto tempo você ficou em Bournemouth? 1 ano e meio. E lá você... 2 anos. Foi ali que nós tivemos o nascimento... do tubo. Da tenda de Umbanda Pai Oxalá, o tubo. Sim. O Pai João incorporou, de repente, o Pai João incorporou na sala. Essa, sim, foi parecida com... Uma cena parecida com o que incorporaram na fila do aeroporto. Eu estava lá, ele incorporou e falou para minha mãe. Falou, olha, vocês estão falando aí de abrir um canto para rezar, tudo, então fala pro cavalo que ele começou para trabalhar, que vamos trabalhar então. E daí foram seguindo as orientações dele e tudo. Eu tinha ideia, falei, mãe, a senhora está começando a ter aquelas doenças que que só tem um sintoma, não tem doença, eu também já estou acumulando energia, vamos abrir uma porta aqui para dar uma porta de rezador, de benzedeira, né? Não imaginava que eu ia se tornar um terreiro. Ia se tornar um terreiro. E hoje o Tupo está no sul e em Manchester, né? O rapazinho lá, o católico lá de Jacareí, que conversou com o Papa, né? Que foi lá que o papai Joaquim cuidar e depois no primeiro dia recebeu o pai João, que viajou 19 países para na Inglaterra, por orientação de pai João da Cruz, monta a tenda de Umbanda Pai Oxalá e hoje já são 2 unidades. São duas casas. Então o que ele falou, o trabalho dele no sul, na cidade de Bournemouth, se encerra, ele vai... Qual a distância entre Bournemouth e Manchester? 4 horas de carro. 4 horas de carro, ele vai para Manchester. Ele o tupo lá em Bournemouth continua, daí ele começou a se comunicar com umbandistas de Manchester. Sim. E que é onde você estava entrando. Exato, eu queria dar passagem, porque eu estava ficando 15 dias em Manchester e 15 dias em Bournemouth, né, e minha mãe abria a gira lá.
né? E tudo. Daí eu entrei em contato e, a minha surpresa, a casa tinha fechado, né? E basta você mexer assim num contato que todo mundo fica sabendo, né? E daí começaram a me ligar. Ah, você que é o pai de santo que tá abrindo uma casa? Eu falei, abrindo uma casa? Eu falei, não, eu liguei pro pai de vocês para poder dar uma passagem para meus guias, dar um descarrego, tudo. Ah, não, eu estava em desenvolvimento, ele fechou. Enfim, começaram a me procurar, foi tomando corpo de grupo, né? Que havia um terreiro e fechou. Né? E daí, praticamente, resumindo a história, eu assumi o desenvolvimento mediúnico deles porque parou assim de repente, e gente que está desenvolvendo parar de repente, o pai sabe o que acontece, né? Sim, começa a ter problema. Agora, o que foi bonito, pessoal, é quando ele me mandava as filmagens e as fotos das obrigações dele na Inglaterra, e quando ele ia despachar as obrigações nos domínios, cara, isso é um aquela cachoeira que devia estar frio, né? Muito frio. Mas que lindo que era aquela imagem. A sensação, uma cachoeira que está ali no sul também, e ela desemboca na praia. Linda. Ela cai assim na areia e uns 20 passos está a praia, né? Então ali dá para homenagear vários orixás, né? Ali, né? Tem a pedreira do lado eu também. Vi. Nossa, né? Que lugar lindo. É muito bonito. E daí, agora a TUP está todo vapor, com 2 unidades. Sim. E quantas pessoas, só para o pessoal entender, hoje em Borman continua quantas pessoas na unidade? Então, as 2 unidades agora, já fomos mais quantidades. Agora, o que eu falo, tá a quantidade de qualidade, né? São 8 filhos de fé em cada casa. Ótimo. Né? E o pessoal, assistência está chegando? É mais brasileiro? Já tem gente de fora? Vai em inglês, já não vai? Como é mais brasileiro. De 10 brasileiros, vem 2 ingleses trazidos por eles, ou porque são casados com as filhas, né? Então vem a sogra, vem o sogro, ou vem o marido também, né? Participar. E qual que é? Porque, claro, o brasileiro fica extremamente gratificado de ter um espaço para poder viver sua fé, a fé que ele deixou no Brasil, vamos dizer assim. Exato. Mas como é que é para o inglês? Então, para o inglês, como que a gente explica o que é Umbanda, o que é Orixá, o que é Deus? A gente entra mais na primeira explicação no sentido de energias. São energias que emanam de Deus, né? E eles acreditam muito em energias. O rei da Inglaterra, ele escreveu um livro que chama Energies. Né? O Rei Charles? O Rei Charles, que ele teve uma experiência espiritual no deserto que ele estava lá. E daí ele trouxe em forma de livro essa experiência. Então eles valorizam muito isso de energias, né? Então são energias que emanam da vontade de Deus para cumprir a caridade. E eles acreditam também muito nessa palavra healing, que é cura, né? Então, energias que causam healing. Então, se é de Deus, energia e healing, então o lugar é bom. E depois, claro, a gente solta apostilas, eles entendem que é orixá e tudo mais. Mas no primeiro momento, é isso, energia e Deus e cura. E eles vão se fidelizando? Continuam? Vão. Tem uma mulher que foi curada pelo seu pinga-fogo, né? Exu, que me acompanha. E ela fidelizou na casa, né? E assim... O que é bonito, gente, que você não tem noção nenhuma. Pra gente que é do Brasil, a gente montar um terreiro, montar uma portinha, começar um terreiro no quintal, ou na garagem, ou num cômodo que está parado em casa, não é difícil, isso é muito comum no Brasil. Aliás, é assim que os terreiros de Umbanda, pelo menos a grande maioria, começa dessa forma. Mas quando você fala em Europa, é tudo diferente, né? Porque existe muita legislação, né, Cristiano? Hoje você está vivendo isso mais do que nunca, né? Exato. As velas foram proibidas, né? Olha que loucura, Umbanda gente. sem vela. Como é na Itália, que o pai comentou também, né? Material é super difícil encontrar. Agora está um pouco, assim, chegando a algo. Mas é super difícil. E quando consegue, o molho sai mais caro que o peixe. Então, você faz uma compra lá no meu fornecedor de Portugal de 50 euros, 50 libras, o transporte é 150. Ela quadruplica o valor. De 50 euros. Faz um pedido de 50 euros em Portugal, chega para você na Inglaterra por 200 euros, então. O pai Júnior, né? Beltrão Júnior, de Peterborough, que é um dos 4, da nossa colisão, dos 4 cavaleiros da Umbanda, um abraço para ele. Ele já chegou a cancelar pedidos. Ele falou assim, mas como que você faz? Eu falei, eu faço. Simplesmente eu tenho que pagar por isso, porque senão não tem axé. Então nós estamos numa situação lá, Pemba não tinha, sabe? Agora está chegando o Funfun da Nigéria, o Efun da Nigéria. Enfim, ervas, não tem nenhuma que tem aqui. Agora está começando a Arruda, Guiné, nem pensar, não existe. E não tem como cultivar lá por causa Então, às vezes chega folhas secas que alguns filhos se atrevem a colocar na mala, né? Mas certos amacis que o pai ensinou que assim, a gente tem. Exato, mas que nem na Itália, eu vi isso na Itália, no Portugal também tem a herboristeria, lá não tem.
Tem, mas é uma coisa assim, muito em comprimidos, em botes, é difícil achar. Não é que nem na Itália. Na Espanha é mais fácil. Que você encontra erva seca, entendeu? É um lugar que só vende ervas justamente para essa coisa de tratamento natural. Em alguns países perto do Mediterrâneo, o clima favorece. Então, na Espanha tem guiné, tem aroeira na beira da estrada na Espanha, para você ter uma ideia. Que legal. Agora, eu estou bem no norte, eu estou no norte do norte, mais norte que isso, só Dinamarca, onde eu estou. Exatamente, aí fica difícil porque é muito frio. Não cresce. Seria interessante a gente começar a fazer um estudo das ervas que existem lá. Eu pensei nisso, uma equivalencia energética. A gente pode até começar a pensar num trabalho em cima disso daí. Exatamente, Agora, só para voltar, essa legislação está proibida a vela. Como é que está proibida a vela? O que diz a lei? Então, é proibida em espaços públicos? Para a gente entender o porquê desse, que para nós é um absurdo, né? Bem, para eles é uma coisa normal. Para entender isso, é que Londres e Inglaterra já foi muito castigada por incêndios. As casas vão ficando velhas, é normal, né? Os cabos elétricos vão ficando velhos, uma hora que dá um curto e pega fogo em tudo, né? A construção lá não é igual aqui, né? Não é tijolo, não é cimento. Então, eles vão endurecendo. Cada vez que dá um incêndio, que pega fogo numa torre, endurece mais a lei. E agora chegamos ao ponto que não pode usar, a não ser que tenha um seguro específico. E claro, as seguradoras de prédio não querem mais assegurar isso. Então, vem na pólice de seguro que onde tiver uma fonte de ignição de fogo, vem escrito desse jeito traduzindo, não cobre. Se o acidente for causado por isso, não cobre. Então, as igrejas que a gente estava alugando o local, que a gente pode entrar na dificuldade do local também para conseguir lá, não permite mais vela. Então, a gente faz um banda, ponto riscado, um copo de água. E a pergunta, olha lá para sua câmera e fala: a entidade deixa de incorporar por causa disso? Não deixa de ter axé. Não, que nem o pessoal vem do Brasil e fala: nossa, mas ele monta o congado, umas caixas, risca um ponto no chão, depois termina a gira, pede licença, apaga com um paninho lá o chão, monta tudo de novo, põe no carro. Gente, não é só por isso que não vai ter axé, tá? Pelo contrário, às vezes, quando é feito provisório com o material que tem, mas você aumenta a dose de carinho e dedicação, o axé vem mais forte. Olha, gente, pelo amor de Deus, registra essas palavras do Christian, tá? Claro, se puder usar vela, é legal. Erva tem um fundamento. Mas ele está num lugar que ele não tem acesso. Só por isso, então, não tem vela, então não tem mais Umbanda. Não. A base da Umbanda não é isso. A base da Umbanda é a incorporação, a manifestação do Espírito para a caridade. Então, assim, enquanto o Espírito continua tendo a oportunidade de ter um aparelho saudável, sabe, física e espiritualmente, com uma disciplina mental, exato, correta, para incorporar e trazer a sua bênção, seu axé, existe Umbanda, né? Hoje nós temos, claro, apego a esse formato que nós temos aqui no Brasil. Mas é aí que eu falo. Eu sei que tem gente que não concorda com o Zé, não vou entrar nessa seara aqui hoje, mas assim, quando ele deixa a manifestação do Espírito para a prática da caridade, não é a manifestação do Espírito com firmeza de vela, com defumação, porque lá é tudo muito caro, as locações, né? O aluguel lá é muito caro. Sim, né, sim. Nós não temos assim um terreiro, não temos um lugar para chamar assim de terreiro, no sentido de estar alugado 30 dias para nós, 24 horas por dia. Não tem condição. A gente procura, fica muito caro, né? Muito caro. Estamos falando assim de um espaço, uma sala pequena que não vai caber assistência, 1.500 libras por mês, né? E nós somos 8 pessoas pagando mensalidade, não dá. Só para a gente ilustrar, 1.500 libras esterlinas, tá? Vezes R$7,50 dá 11 mil e poucos reais, gente. É muito dinheiro para um terreiro que tem só 8 membros. Então, por isso eles fazem locações temporárias de salas, né, filho? Sim, procuramos uma igreja ecumênica que simpatiza com esse negócio de energia de healing, né? E de cura energética, e explicamos mais ou menos a nossa intenção, somos acolhidos, então a gente aluga, por exemplo, todas as terças-feiras, 2 horas, 3 horas para gira. Né? E assim a gente vai atendendo. E aí tem condição de pagar, de bancar? Aí já tem, mas um local próprio... É muito difícil. Não. A Tupo, o Christian foi para Manchester, se conectou com umbandistas de lá, está restaurando um ponto vai ser Tupo, mas um ponto umbandista lá em Manchester, para as pessoas, para os brasileiros de lá. E você começou a ter contato com outros pais de santo da Inglaterra. Sim. Fala um pouco. Então, fala o nome das tendas, dos pais. Sim, o primeiro contato que eu tive foi o pai Marcos de Ogum.
do TUEG, Terreiro de Umbanda Estrela Guiada. Depois eu fui participar de um evento que tentou unir todos os movimentos umbandistas e conheci o pai Fernando do Utobem, tá em inglês agora, é Tenda de Umbanda Ogum-Beira-Mar, tá? Ali de Londres também. E depois fiz uma amizade também, através de contatos de Facebook, de WhatsApp, com o pai Beltrão Júnior, de Peterborough, que está estruturando, está começando a abrir a casa dele, mas já está fazendo esse trabalho que eu fazia de atendimento em casa, né? Uma umbanda doméstica. Também está um trabalho muito bonito ali em Peterborough. Né? E olha, meu filho, parabéns, porque você teria todas as desculpas do mundo, né? Uma vez quando você foi para a Espanha muitos anos atrás, há 30, 32 anos mais ou menos, né, filho? 32 anos de Umbanda hoje. Tá. 32 anos de Umbanda. Quer dizer, você foi há uns 25 anos. Exato, isso é. Que você foi para a Europa? 23 anos, Você tinha todas as desculpas do mundo, falar, aqui não tem espaço, eu não acho quem acredite, eu não acho erva, eu não acho vela. Não... Então, eu vou mudar de religião. Você tinha tudo para ter feito isso. Sim, eu lembro que foram noites, eu conversando com o pai João falando, vamos lá rezar tal, né, no dia lá. Tal. Falei, pai, mas como? Não tem nada, o que eu vou fazer aqui? Então, passei noites conversando e tentando. Chegou uma hora que ele falou assim, filho, só vai lá. Só vai que eu faço o resto. Só vai. Deixa o teu aparelho ali. Só vai, deixa que o resto eu faço. Para de perguntar tanto. E aí eu falo para você que está assistindo, que às vezes está triste com o terreiro de Umbanda, com a fartura de terreiros que nós temos, com a fartura de recursos que nós temos. É certo que não existem só terreiros do bem, a gente tem muita pedra no caminho para encontrar um espaço de luz, a gente sabe de tudo isso, mas se você desiste com tudo na mão aqui, imagina você na Europa, o que você tinha feito? Você tinha te abandonado essa fé há muito tempo. Então aqui eu quero parabenizar o Christian. Obrigado, pai, mas... E ao pai João da Cruz, né? Saravá, isso meu pai, né? Saravá, pai João. Porque se não fosse por ele, acho que você também não tinha aguentado. Não, eu obrigado pelo parabenizar, mas eu converso com você aqui, às vezes eu estou sozinho, meditando tudo que aconteceu, eu não sinto que tem minha mão. Eu não sinto que eu fiz nada. Porque realmente eu só emprestei. Até as coisas de errado que deram na minha vida, hoje eu olho para trás e eu entendo que era para eu estar onde eu estou, para esse projeto estar. Então, sinceramente, eu não sinto que o mérito é meu. E só uma coisa para explicar, né, gente? Que eu chego na vida do Christian, um pai Márcio e um Mãe Boa, há pouco tempo. Sim, 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio, menos, é. Pouco. E ele já tinha uma caminhada muito grande na Umbanda, experiência, vivência, incorporação, experiência muito rica. E por que que você procurou o Mandiboa? Por que que você me procurou? Então, pai, eu tinha uma entrega, né? Eu tinha uma entrega muito rica na Umbanda, né? Eu me entregava meu aparelho, mas eu não tinha conhecimento. O Christian não tinha, né? O pai João sabia fazer a parte dele, mas o Christian... Sabe. E o Christian aprendia muito pouco, né? Eu não me lembro do atendimento. Então, tinha gente que vinha assim, olha, eu fui atendido semana passada lá na tua casa e o pai João falou para fazer uma firmeza para quem que era mesmo? Para o Xum da Cachoeira e é melão amarelo ou branco que eu compro? Eu falei, olha, não sei, você vai ter que falar com ele. E a pessoa ficava, mas como assim? Até a pessoa achava que o atendimento foi falso, né? Foi mistificação, porque o cara não lembra. Daí eu explicava, olha, muitas vezes eu tenho estados de inconsciência, que essa é a maioria dos trabalhos. Então eu já estava ficando chato. Quando eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, temos que procurar um curso, não vai ter jeito. E foi quando, depois de procurar 3, 4 cursos, encontrei um Mandiboa, o vídeo do pai Márcio no YouTube. Eu quero agradecer. O Cristo esteve presente na nossa formatura, que aconteceu no último dia 7 de junho, né? Nós tivemos a formatura da 3ª turma de sacerdócio e também fizemos no domingo o Tufra Aberto, que ele também participou. Veio bastante gente fora do Brasil, gente muito distante aqui da minha cidade de Sorocaba. Só agradecer. Eu quero avisar você que estão abertas as matrículas para o curso Mandiboa de Fundamentos para o Sacerdócio. Umbanda tradicional. Muita aula, metade das aulas são aulas práticas, onde você vai me ver preparando os fundamentos, os rituais de Umbanda, ensinar você como que faz a maci, como que faz a boca, como que faz um batismo, um casamento, tá? Como faz assentamento vibratório da sua casa, como você pode administrar a sua casa para não ter problemas financeiros, como guiar seus filhos. Olha, gente, é muita informação que a gente condensou num curso fantástico que o Christian acabou de se formar. Muito bom. Muitos outros irmãos acabaram de se formar também. Com muita alegria de vida essa informação com você. Venho convidar você para fazer esse curso.
Vale a pena. Eu estou do lado dos alunos o tempo todo. Você vai fazer suas obrigações sacerdotais. Se você não pode vir até mim, fará aí onde você está, com toda a orientação, comigo à distância, assim como foi com o Christian. O Christian, ele recebia as aulas, falava comigo: pai, não acho tal coisa, posso substituir? Filho, pode, faz assim, faz assado. E a gente conseguimos trilhar todo esse tempo de curso. Ele fez obrigação para todos os orixás. Aprendeu um monte de coisa interessante, fundamentos verdadeiros da Umbanda, muita aula teórica também, inclusive ensinar você a legalizar seu terreiro, que é uma coisa muito importante, que o Christian também tá vivendo esse momento lá na Inglaterra, né, Christian? Foi bom tocar nesse assunto. Eu legalizei o TUPO hoje, é uma instituição sem fins lucrativos, registrada pelo governo local, governo nacional. O logotipo que a Elaine, filha da vossa casa, fez, muita gratidão, está legalizado também como copyright, como direitos autorais. Então o TUPO hoje também é uma empresa sem fins lucrativos e é um logo. O logo tem uma história também, né? Uma marca registrada. Exatamente, está procurando essa palavra. Uma marca registrada. Então vale a pena. Vale a pena. Se eu pudesse fazer, eu faria de novo o curso de sacerdócio. Muito obrigado. Gente, quer fazer o curso? Venho te convidar. Me permita ser o seu professor e ao final do curso, o seu pai espiritual. Então, para isso, desce aqui no primeiro comentário fixo, vai ter lá Fundamentos para o Sacerdócio. O sacerdócio vai ter um link, clica ali, ou no QR Code aqui do meu lado, e você vai abrir um formulário, preenche o formulário, são perguntas rapidinhas, dá enviar, você vai ser direcionado ao WhatsApp do Newton, que vai ter o maior prazer em responder todas as suas perguntas, aquele carinho do Sombra, que é incrível. O Sombra é um paizão, atende, cuida de todo mundo, que nem filho. O Sombra é incrível. E eu vou ficar esperando você para a nossa primeira aula do curso de sacerdócio. É uma vez por ano só. Perdeu agora? Só no ano que vem. Eu aguardo a sua matrícula. Quero agradecer ao Christian, né? Eu que agradeço, pai. E, Christian, desejar a você muito sucesso ao TUPO, da sua vida pessoal, a sua vida espiritual, a sua vida sacerdotal. Axé, que vocês na Inglaterra, os outros pais santos que você citou, dos outros terreiros, vocês possam se unir. Realmente haverão diferenças, te garanto, sim, mas que vocês possam encontrar o que vocês têm em comum, para vocês fortalecerem esse núcleo de Umbanda, que a Umbanda consiga se desenvolver e dentro da Inglaterra e quiçá na Europa toda, tá? Para a gente levar todo esse axé, essa bênção que a gente recebe das entidades espirituais. Só tenho gratidão. Axé. Lembra você, gente, não deixou o like, deixa o like agora, não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber sempre as notificações dos novos vídeos. Tem perguntas para o Christian? Coloca aqui nos comentários que o Christian vai lá entrar depois, vai responder. Ficou dúvida, põe aqui também, a equipe está selecionando as perguntas para colocar nos programas de segunda, quarta e sexta, para a gente mandar a resposta para você. Não esquece do espaço de membros, R$ 7,99. Aqui, ó, abaixo do logo Umbanda de Boa, você vai estar, seja membro. Não está aparecendo? Clica aqui, vai no primeiro comentário fixo, abaixo do sacerdócio vai estar lá, seja membro. Clica no link. Mesmo assim, está com dificuldade, vai pelo computador, que daí dá tudo certo, não vai ter problema nenhum. Christian, meu filho, que Oxalá te abençoe cada vez mais. Seu Pai Oxalá esteja contigo em todos os seus caminhos. Axé. Gratidão. Peço ao Pai Oxalá nesse momento que abençoe meu filho Christian, Axé, a todas as pessoas que são guiadas pelo Pai Christian, Axé, lá na Inglaterra, na tenda de Umbanda Pai Oxalá, e que abençoe a todas as pessoas que estão fora do Brasil e têm suas dificuldades, mas que resistem e continuam mantendo viva a chama da fé umbandista em seus corações. Pai Oxalá, leve recursos, condições e mantenha forte a proximidade dos guias espirituais desses filhos para que eles continuem levando a Umbanda para todos os rincões do nosso planeta. Axé. E você que assiste esse vídeo, né, que você se sinta abençoado assim como o Christian se sentiu e foi abençoado e guiado por seus guias espirituais. Peço ao Pai Oxalá que desperte a força dos seus guias sobre você, que direcione para os caminhos de sucesso, alegria e que te traga sempre saúde, proteção, paz, luz e prosperidade. Axé. Que assim seja, gente. Eu quero que você fique de boa e a gente se vê nos próximos programas aqui do canal Umbanda de Boa. Até lá.